Como vai, pessoal? Estamos aqui mais uma vez, conversar um pouco sobre execução, e hoje eu queria trazer algo um pouco diferente do que a análise da legislação e da doutrina. Eu queria conversar um pouco com vocês sobre estatísticas processuais com base no relatório Justiça em Número de 2020, que saiu há pouco, um relatório elaborado pelo CNJ com dados compilados do Brasil inteiro, de todos os tribunais. Eu acho importante essa análise porque a gente costuma falar na execução dos problemas que a execução tem de efetividade, de tempo do desenvolvimento processual, da sua conclusão, da satisfação do crédito, e isso às vezes fica exposto de maneira muito genérica. Esse relatório nos ajuda a entender um pouco melhor a litigiosidade nacional, e é interessante porque, dada a importância da execução nesse cenário, o CNJ destaca capítulo específico para análise da execução, que ele chama inclusive de gargalos da execução, que nos ajudam a entender melhor e assim saber um pouco mais especificamente como se posicionar e como agir diante desses contrapontos e contratempos do processo. Tá certo? Então, para começar a nossa análise, eu queria olhar com vocês aqui dois primeiros gráficos desse relatório que mostram um panorama mais geral da litigiosidade nacional. Vamos lá. O primeiro gráfico que eu queria analisar com vocês é esse que traz uma relação entre os processos baixados e os casos novos. Quando a gente analisa a série histórica desde 2009, a gente percebe que até 2016 o judiciário praticamente só conseguia julgar aquilo que entrava. As duas linhas estão quase sobrepostas, como vocês podem perceber. Mas de 2017 até 2019, essa linha azul começa a se destacar e a gente começa a conseguir baixar mais processos do que o que entra, uma relação que começa ali em 2 pontos, vai para 3 pontos e a gente tem aí 5 pontos de diferença em 2019, que é um número bem expressivo. No segundo gráfico, que precisa ser analisado conjuntamente com esse, a gente vê a série histórica de processos pendentes de julgamento, aquilo que não se consegue julgar em um ano e passa para o outro, tudo que precisava ser analisado. Em 2019, que é o nosso ano de estudo desse relatório, já que ele sai em 2020, mas em relação ao ano base de 2019, a gente tem um volume de 77 milhões de processos sendo analisados pelo Poder Judiciário. Bem, meus amigos, desses dois primeiros gráficos que foram apresentados, a gente percebe que o povo brasileiro não é esse povo tão pacífico e amistoso como a gente costuma falar. Pelo menos no âmbito judicial, a gente tem um índice de conflituosidade absurdo, 77 milhões de processos tramitando em um ano e mais 30 milhões de casos novos em um único ano. Isso são números superlativos em qualquer análise que se faça. Agora a gente precisa entender o local da execução dentro dessa litigiosidade, que é muito grande de qualquer forma. E para isso eu vou trazer aqui uma série de outros gráficos que nos ajudam a perceber um pouco melhor o tamanho do problema e alguns detalhes sobre esse problema. Então vamos lá, olha só. Bem, meus amigos, nesse gráfico que está na tela para vocês, nós conseguimos ver uma relação similar àquela que a gente viu no slide anterior, mas agora comparando os casos novos no processo de conhecimento e os casos novos no processo de execução. O que é que a gente percebe? Que nos casos novos de processo de conhecimento, essa linha azul, nós temos nos últimos anos uma tendência de queda, não tão acentuada, mas uma tendência de queda, e nós temos um aumento na baixa desses processos. Então você percebe que a linha verde mostra que nós estamos baixando mais processos de conhecimento do que entram. No sentido oposto, o que é que a gente percebe na execução? Nós temos um número crescente, ou pelo menos quase estável, de novas execuções. Não há uma tendência de queda. E, também no sentido contrário, a baixa de execução, ela praticamente se equipara às execuções novas. Ou seja, meus amigos, aquela primeira tendência que a gente viu de baixar mais do que entrar, ela está concentrada nas ações de conhecimento.
ela não tem esse reflexo nos processos de execução. Então, a notícia boa que nós apresentamos há pouco, ela não se refere à execução, mas quase que especificamente às demandas de conhecimento. Então, esse é um problema. E aí, é isso que faz gerar um acúmulo maior de processos, não só os casos novos, mas os casos pendentes, eles estão se acumulando principalmente nas demandas executivas. Hoje, mais da metade dos processos que tramitam no judiciário brasileiro são de natureza executória. Nós temos quase 56% dos processos tramitando são processos de execução. Isso nos traz mais uma vez a relevância da execução no cenário da litigiosidade nacional. Mas vamos continuar. Confirmando isso que eu acabei de falar para vocês, na linha vermelha, os processos pendentes de execução e na linha azul, os processos pendentes de conhecimento. Como eu mostrei para vocês, nós temos essa tendência de acúmulo na execução. Mas vamos esquecer por um minuto os processos de conhecimento e vamos nos concentrar nesses 56%, quase 56% de processos de execução. Nós temos um elemento importante neles que não pode ser desconsiderado, que é o fato de a grande parte desses processos serem de execuções fiscais. Então, nessa monstruosidade de litigância que nós percebemos no Brasil, uma verdadeira cultura da litigância processual, ela tem um impacto muito forte do Estado, seja o Estado como executado, mas principalmente nas execuções, o Estado como exequente, como autor das execuções. E aí onde nós temos um primeiro diagnóstico do problema e onde isso precisa ser tratado com mais urgência. Vamos aqui a mais um gráfico que demonstra isso de maneira clara. Observem aí, meus amigos, que a maior parte desses processos, 70% do estoque da execução é formado por execuções fiscais. Então, quando você desmembra entre a execução extrajudicial, fiscal e não fiscal, você vê na primeira linha essa parte vermelha, um absurdo, né? Uma linha realmente fora do padrão, enquanto você pega um pequeno caso, um pequeno conjunto de processos, coisa de 10%, né, do total de processos de não execução fiscal nos extrajudiciais, mas isso precisa ser somado a essa antepenúltima linha das execuções judiciais não criminais, que você tem aí mais 7 milhões, quase 7 milhões e quase 8 milhões de processos. Então está aí desmembrada a nossa relação, né, entre os processos. E quando a gente analisa essa tendência de baixa, nós percebemos mais uma vez que as execuções fiscais têm uma dificuldade maior de satisfação. O motivo dessa menor efetividade dos processos de execução fiscal são vários. Um deles que a gente tem que realmente colocar é que as execuções fiscais normalmente passam por procedimentos que buscam efetivar essa execução extrajudicialmente. Protesto, existem medidas de cobrança que as próprias fazendas fazem. E quando esse processo é levado ao Poder Judiciário, você já tem ali um filtro prévio de ações com dificuldade de conclusão, de satisfação. Mas, por conta, muitas vezes, de legislação, os gestores, com receio de sofrerem processos nos respectivos tribunais de conta, eles têm que promover ação, às vezes com valores consideravelmente pequenos, quando a legislação não autoriza a dispensa e a execução só extrajudicial. Você tem que levar aquilo para o Poder Judiciário. O Judiciário serve quase como um balcão burocrático administrativo da fazenda pública nesse ponto. Não que não se deva executar, não que não se deva utilizar o judiciário para execução fiscal, mas isso precisaria ser um pouco mais racional. Mas vamos lá, vamos analisar mais gráficos. Olha só esse gráfico que traz aí um comparativo entre a taxa de congestionamento na execução e no processo de conhecimento, né? Essa taxa de congestionamento, para quem não sabe, ela mede o percentual de casos que permanecem pendentes de solução ao final do ano que está sendo analisado em relação ao que tramitou. É uma base ali do que veio do ano precedente com o que entrou naquele ano e o que se conseguiu sair.
Ou seja, observem nesse gráfico, está estruturado aí por justiça, por tipo de justiça, mas vamos nos concentrar na relação geral do Poder Judiciário. Enquanto 58% dos processos que tramitaram em 2019 permaneceram para 2020, dos de execução foram 82%. Então, do que tramitou em 2019 de execução, só 18% conseguiu ser concluído e baixado. Esse outro gráfico dá uma outra visão da taxa de congestionamento e permitindo a gente perceber agora o peso da execução fiscal nesse tipo de análise. Na linha azul, a gente tem o total de execuções fiscais pendentes e na linha vermelha a gente vê o total das demais execuções. Olha como isso é realmente uma diferença gigantesca. É abissal a diferença da pendência em execução fiscal para o restante. E na linha amarela e verde, aí no finalzinho da tabela, a gente tem os casos novos de execuções fiscais e das demais execuções. E a gente vê aqui pelo menos uma tendência de manutenção do volume, com uma pequena queda nas execuções fiscais, dado políticas de não judicialização de execuções fiscais de pequeno valor, que alguns estados e municípios têm adotado, e as demais execuções têm mostrado já uma tendência de aumento. E aqui mais um gráfico que permite essa análise das execuções fiscais. Você observa na linha vermelha a taxa de congestionamento nas execuções fiscais e a taxa de congestionamento sem execução fiscal. Ou seja, é muito mais difícil baixar uma execução fiscal do que uma execução que não seja ali promovida pelo Estado. Mais uma vez, ressaltado o peso da execução fiscal. Dito isso, entendido essa relação e que a gente percebe que a execução é um problema sério, mas ele parece ser um pouco menor quando a gente exclui a execução fiscal, que é um capítulo à parte, precisa ser analisado com muita cautela e estudado sob a perspectiva da lei das execuções fiscais, o que pode ser aprimorado, o que pode ser efetivado, o que pode ser automatizado. Tem sido uma tendência muito forte de robotização de alguns procedimentos, de utilizar a inteligência artificial não só para a realização de meios executórios, como também para análise de processos que podem a ele ser aplicado a prescrição intercorrente. Isso precisa de um estudo, não é nossa função hoje aqui, nosso objetivo é mais essa análise numérica do que está ocorrendo. E eu queria ver com vocês outro dado que assusta muito, que é o tempo médio de tramitação entre o início e a baixa de um processo de conhecimento e de um processo de execução. Porque a gente sabe que o tempo é algo muito caro para qualquer pessoa, mas ela mostra um problema exponencial nos processos de execução. O problema já existe no processo de conhecimento, mas quando a gente vai para a execução, isso ainda é mais grave. E olhem só, enquanto um processo de conhecimento demora em média 1 ano e 7 meses para ser concluído, um processo de execução demora 4 anos e 3 meses, quase 4 vezes mais do que um processo de conhecimento. Se você analisa esse processo como dupla face, imagina aí que um executado, um exequente de um título judicial está levando quase 6 anos para conseguir reaver o seu crédito, ter reconhecido e reaver o seu crédito. Na análise seguinte do gráfico, ainda nessa análise de tempo, nós percebemos mais uma vez, e agora extraindo aqui as execuções fiscais e não fiscais. A gente tem esse tempo médio na linha azul. Na linha verde você tem as execuções fiscais, que mais uma vez está lá no topo da escala, enquanto você, tirando as execuções fiscais, a gente tem aí essa média de 3 anos e 3 meses, o que ainda é muito tempo, mas olha só, o tempo médio é de 3 anos e 3 meses de uma execução não fiscal, ao ponto que uma execução fiscal demora 8 anos, ou seja, mais um indicador de que o problema sério está na execução fiscal. Já caminhando para o fim dessa nossa análise, eu queria fazer aqui uma última observação, que é a taxa de conciliação, o índice criado pelo CNJ para ver a probabilidade de êxito desses acordos nas execuções. A gente sabe que há uma tendência de que, uma vez tendo o título na mão,
aquele credor esteja menos predisposto a negociar. Por isso que no âmbito recursal e no âmbito executório, a tendência de realização de acordos de autocomposição é naturalmente menor. Mas vamos ver isso em gráfico. Olha aqui o que o CNJ mostra. Primeiro, nós temos no processo de conhecimento essa média de quase 20% do índice de conciliação, à medida que nas execuções, que é essa linha vermelha, a gente vem para 6%, e no recurso, né, como eu mencionei, aí vai para menos ainda, 1%. Mas tem uma outra informação que a gente pode extrair desse gráfico que me preocupa de certo modo, pelo menos não me surpreende, mas me preocupa, que é o fato da expectativa que se criou com um sistema de conciliação, de autocomposição. Imaginava-se que esse índice ele ia subir verticalmente de maneira muito intensa, e na verdade a gente percebe que ele está quase estável, o que na verdade é uma consequência lógica de uma cultura que está muito arraigada. Então, durante algum tempo, a gente ainda vai engatinhar para que as pessoas compreendam melhor as vantagens de uma autocomposição e possam aderir a elas. Mas, rapidamente, pessoal, era essa análise que eu queria ver com vocês. Alguns números desse relatório que eu acho muito importante para que a gente entenda e saiba que não é uma mera manifestação de achismo quando a gente diz que há um problema de demora, de um gargalo, como diz o CNJ, nas execuções. Mais uma vez, obrigado, grande abraço a todos e a gente se encontra em uma outra oportunidade.